O basquete é um esporte coletivo de muita precisão, com um ritmo de jogo muito rápido e de muita explosão de cada jogador, ou seja, acaba trabalhando o corpo todo. O basquete pode ser praticado basicamente de duas maneiras. Primeiro, em quadra inteira, com 5 jogadores de cada lado, que é o que a gente vai focar nesse vídeo, e o basquete de meia quadra, que é o basquete de street, o basquete de rua, que é o 3x3, 3 jogadores de cada time. O basquete de quadra é formado por 12 jogadores de cada time, sendo 5 deles dentro da quadra e 7 no banco de reservas. Esses 5 jogadores dentro da quadra, as posições são 1 armador, 2 ala armador, 3 ala, 4 ala pivô e 5 pivô. Geralmente o pivô é o jogador mais alto da equipe. O basquete também de quadra tem 3 juízes em cada jogo, e no banco de reservas também fica o head coach, que é o técnico principal da equipe, e vários auxiliares, geralmente defesa, ataque e alguns fundamentos específicos. O jogo de basquete em si começa quando o árbitro principal vai no centro da quadra, joga a bola ao alto e 2 jogadores pulam para ver quem disputa a primeira posse de bola. Geralmente quem pula nessa disputa são os 2 pivôs, que, como eu falei, são os mais altos do time geralmente. Mas isso é uma escolha de cada time, qualquer jogador titular ali pode pular. O jogo de basquete pela FIBA, a FIBA é a Federação Internacional de Basquete, é composto por 4 tempos, 4 quartos de 10 minutos. Na NBA as regras são um pouco diferentes, são 4 quartos de 12 minutos cada um. Toda vez que o jogo é interrompido por uma falta, por um pedido de tempo, o cronômetro é pausado. Como, por exemplo, não acontece no futebol, que o cronômetro continua rolando. E também o tempo extra. Se chegar no final do jogo e os 2 times terminarem empatados, acontece um tempo extra de 5 minutos para ver novamente se um time sai vitorioso. Se terminar empatado de novo, mais 5 minutos, até um time sair com a vitória. Todo mundo que já assistiu um jogo de basquete já deve ter prestado atenção que em cima de cada tabela, de cada lado da quadra, tem um cronômetro menor que faz uma contagem regressiva de 24 segundos. E ele é zerado e continua toda vez que um time ataca. E o que ele significa? É o tempo que cada time tem para atacar e tentar fazer a cesta. Dentro desses 24 segundos ainda tem um outro período de 8 segundos, que quer dizer o quê? Cada time, quando tem a posse de bola na quadra de defesa, ele tem 8 segundos para passar do meio da quadra e ir para a quadra de ataque, né? Se não conseguir nesses 8 segundos, é uma infração e a bola vai para o time adversário. E voltando para o exemplo, eu peguei a bola na minha quadra de defesa, já passei do meio da quadra. Eu tenho que completar a cesta ou tentar um arremesso que toque no aro até estourar esses 24 segundos. Se eu passar desse tempo, a bola também volta para o adversário. Rapaz, é confuso, né? Caralho. Há algumas maneiras de fazer cesta no basquete. Uma delas é através do arremesso, que tem um arremesso normal, de distâncias diferentes, e, por exemplo, o arremesso em gancho, que o jogador faz com uma mão. A bandeja, que nada mais é de quando o jogador está correndo em direção à cesta e ele dá aqueles 2 passos pulando no ar até soltar a bola, que é permitido pela regra. A enterrada, ou o dunk, que é uma das cenas mais bonitas do basquete, que é quando o jogador pula em direção à cesta, só que ele pula tão alto que ele consegue colocar, realmente enterrar a bola dentro da cesta. A ponte aérea, que acontece entre 2 jogadores. E a ponte aérea, parece que um jogador vai tentar um arremesso, mas na verdade ele faz de propósito. Ele passa a bola no rumo da cesta, enquanto um outro jogador pula e no ar ele pega a bola e completa enterrando, fazendo um dunk. E o último jeito de fazer ponto no basquete é o que dá nome a esse canal, que é o rebodunk, que é um termo usado no basquete que nada mais é do que um rebote mais um dunk, ou seja, um rebote mais uma enterrada. E acontece quando um jogador tenta um arremesso, aí é diferente da ponte aérea, ele realmente tenta um arremesso na cesta, a bola pinga no aro, enquanto a bola vai sair, um outro jogador, pelo feeling ali, pela percepção, já viu que não ia ser cesta. Então ele pula, ele pega esse rebote no ar e ele completa com uma enterrada. E o objetivo do basquete é fazer a cesta e você ter mais pontos que o seu adversário no final. A pontuação do basquete é diferente em alguns pontos da quadra. Quando o jogador faz uma cesta de todas essas maneiras que eu acabei de explicar, dentro da semicircunferência maior ali, que é a linha de 3 pontos que a gente chama,
ou dentro do garrafão ou dentro dessa linha, a cesta vale 2 pontos. Em qualquer lugar que o jogador arremessar fora dessa semicircunferência maior, que é a chamada de linha de 3 pontos, a cesta ou arremesso vale 3 pontos. E lembrando que qualquer lugar fora dessa linha, ou seja, se ele arremessar bem próximo dela, se ele arremessar do meio da quadra, ou se ele arremessar lá da outra tabela, da quadra de defesa dele, vale 3 pontos do mesmo jeito. Lembrando que na tentativa desse arremesso, se o jogador pisar na linha, arremessar e fizer a cesta, por ele ter pisado, vale só 2 pontos. E um outro ponto também é que na NBA, a distância dessa linha de 3 pontos da tabela, ela é mais distante, ela é mais longa, para dificultar um pouco para a NBA pelo alto nível do basquete que é jogado lá. E o lance livre que vale 1 ponto. O lance livre acontece em 4 situações diferentes. A primeira delas é quando o jogador está indo para a cesta ou tentando um arremesso, e ele sofre uma falta no ar, na tentativa desse arremesso. Se a tentativa desse arremesso era uma cesta de 2 pontos, o jogador vai para a linha de lance livre e ele tem 2 tentativas que valem 1 ponto cada uma. Se a tentativa do arremesso foi uma cesta de 3 pontos, o jogador vai para o lance livre e ele tem 3 arremessos, cada um valendo 1 ponto. A segunda situação é quando o jogador tenta um arremesso, ele sofre a falta, só que a bola cai dentro da cesta. Aí o jogador, como ele fez a cesta, ele tem o direito a um lance livre. Vou dar um exemplo. Vou tentar um arremesso de 2. Tento o arremesso e sofro uma falta. Só que a bola cai. Então, valem os 2 pontos, eu vou para a linha de lance livre e tento somente um extra, porque eu sofri a falta. E isso acontece da mesma maneira se eu estiver fora da linha de 3 pontos. A terceira situação é quando um time estoura o limite de 4 faltas por quarto. E aí, a partir dessa quarta falta, ou seja, da quinta para frente, toda vez que o time faz uma falta, um jogador vai para a linha de lance livre e tenta 2 arremessos. E a quarta situação do lance livre é quando um time faz uma falta técnica ou uma falta antidesportiva. Nessa situação, um jogador vai para a linha de lance livre, tenta um arremesso e depois tem a posse de bola. Lembrando, se um jogador ou um técnico tiver mais que 2 faltas antidesportivas ou faltas técnicas, ele é expulso do jogo. A movimentação da bola no basquete acontece com um jogador andando ou correndo, quicando a bola no chão, ou principalmente através de passes, porque é um esporte de equipe. E esses passes podem ser passe de peito, passe quicado, passe por baixo das pernas, passe por cima da cabeça, por detrás das costas, um passe sem olhar, ou seja, o jogador olha para um lado, igual o Ronaldinho Gaúcho fazia muito até no futebol. E um passe para ponte aérea, que como eu expliquei, o jogador passa para o outro jogador pegar a bola no ar e enterrar. Ou seja, o objetivo do passe é com que a bola chegue o mais rápido possível na mão do seu companheiro para fazer a cesta. Há basicamente 2 tipos de defesa no basquete. A 1 a 1 ou a defesa em zona. Essa defesa 1 a 1 ela é chamada também de homem a homem, defesa individual. Vou dar um exemplo. Eu vou marcar um jogador X. Eu vou ficar marcando esse jogador o tempo inteiro, ou seja, uma defesa 1 a 1 individual. A defesa em zona, ela tem algumas variações. Essa defesa é realmente em uma zona, os jogadores ficam em setores em volta do garrafão. Então, por exemplo, a defesa 1-3-1, fica um jogador na ponta, 3 jogadores no meio e um jogador mais abaixo, que geralmente é o pivô. Essa defesa 2-3 ficam 2 jogadores na parte de cima do garrafão e 3 jogadores na parte de baixo. Só alguns exemplos, mas tem vários outros tipos de defesa. E essa defesa em zona, o legal dela é que conforme a bola vai sendo movimentada pelo time de ataque, essa defesa, como é em zona, ela vai se movimentando como se fosse um bloco, todos os jogadores juntos. Então essa defesa tem que estar muito bem treinada. As situações ofensivas já é um pouco mais difícil de explicar, porque as probabilidades são infinitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada time tem as suas jogadas de ataque diferentes, completamente de um outro time. Uma situação de ataque que é clássica é a 1 a 1, ou de isolamento de um jogador. Por exemplo, o Michael Jordan está com o Chicago Bulls em um ataque, e eles chamam essa situação individual entre eles ali. Todo o time no ataque, os outros 4 jogadores, vão se movimentar no ataque de uma maneira que deixem eles de um lado da quadra
e o Michael Jordan fique 1 a 1, isolado de um outro lado da quadra, para ficar um pouco mais fácil do Michael Jordan, pela habilidade dele, fazer um drible e ir para a cesta e fazer o ponto. Um fundamento clássico do basquete que acontece mais no ataque, mas ele também acontece na defesa, são os bloqueios ou corta-luz, que acontecem direto ou diretamente, tem dois tipos. Eu vou dar o exemplo do direto, que é com a bola. Eu estou com a bola no ataque e aí eu tô com um marcador e tá muito difícil sair desse marcador. Vem um companheiro, um cara da minha equipe, ele para bem aonde eu vou correr. Ele faz esse corta-luz, esse bloqueio. E aí ele bloqueia a defesa do meu adversário. E assim eu consigo passar por ele e tentar um arremesso. Um outro fundamento do basquete também é o roubo de bola, que ele pode acontecer por um toco, que é também um lance lindo do basquete, que é quando o jogador bloqueia no ar, geralmente quando acontece, um arremesso de um outro jogador ou uma bandeja, ou até uma enterrada. Também um rebote, que pode acontecer tanto na defesa quanto no ataque. E também um roubo de bola por um vacilo do adversário. Por exemplo, eu tô batendo a bola, vou tentar fazer um drible, por exemplo, por debaixo das pernas, e o jogador adversário rouba a bola de mim.